Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso simulado da OAB, Direito Processual Penal. Primeira questão, vamos lá? Antônio, funcionário público, está sendo investigado pela suposta prática do crime de prevaricação ocorrida em abril de 2018. Artigo 319, pena 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Recebido o procedimento em agosto de 2018, o Ministério Público verifica que na folha de antecedentes criminais de Antônio consta uma anotação por fatos datados de 2014, referente ao crime de ameaça, tendo o funcionário se beneficiado de transação penal naquela ocasião, sendo devidamente cumpridas as medidas restritivas de direitos aplicadas e extinta a punibilidade. Considerando as informações narradas, o advogado de Antônio deverá esclarecer que, sob o ponto de vista técnico, então, Antônio, quando que foi a data aqui, sendo investigado pela suposta prática de crime de prevaricação ocorrido em abril de 2018. Abril de 2018, então ano de 2018, sendo que ele já foi beneficiado de uma transação penal em 2014. Lembrando que o artigo 319, tendo em vista apenas 3 meses a 1 ano, né? Então é menor que 2, de 2 anos para baixo é crime de menor potencial ofensivo, é cabível transação penal, só que se ele já não pode ter transação penal, se ele beneficiou nos últimos 5 anos, lembra disso? E também está lá no artigo 76 da 9.099, e não pode ter transação penal também se ele já foi condenado a crime privativa, a crime por pena privativa de liberdade. Então vamos lá. Não poderá ser oferecido o benefício da transação penal, pois em razão do benefício, Antônio não mais é considerado tecnicamente primário. Falso, porque a transação penal não gera reincidência, não é isso? Não poderá ser oferecido o benefício da transação penal em razão do benefício anteriormente oferecido e aceito verdadeiro. Isso aqui porque ainda não passou o período de 5 anos. Vamos ver a letra C. Não poderá ser oferecido o benefício da transação penal, que não é admitido aos crimes próprios, falso. Poderá ser oferecido falso. Poderá ser oferecido falso. Alternativa B está correta, porque no caso não pode, porque não passou o período de 5 anos, não é isso? Determinado vereador de município de unidade de federação que prevê exclusivamente em sua Constituição Estadual foram por prerrogativa de função para que vereadores sejam julgados pelo Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça do Estado, em um evento comemorativo de seu aniversário de casamento, no próprio município em que atua, após ingerir bebida alcoólica, venha discutir com o ex-namorado de sua esposa, que atuava como juiz de direito em outro estado. Durante a discussão, o vereador desfere diversos golpes com faca no coração do magistrado. Golpes esses que foram a causa eficiente de sua morte. Descobertos os fatos, o vereador vem a ser denunciado pela prática de crime de homicídio qualificado consumado. Considerando apenas as informações narradas, será competente para julgamento do delito imputado. Aqui está dizendo o seguinte: o vereador, ele, em determinado estado, município vinculado a determinado estado, a Constituição Estadual prevê prerrogativa para o vereador, lá na Constituição dele, para ele ser processado perante o Tribunal de Justiça. O vereador praticou um crime de homicídio, crime doloso contra a vida, competência é do Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Portanto, a Constituição Federal manda mais do que a Constituição Estadual, súmula vinculante número 45 e também a súmula do Supremo 721. A competência aqui é do Tribunal do Júri. Então, vamos lá? O Tribunal de Justiça do Estado... Então, quem é competente? Tribunal de Justiça do Estado, onde o vereador exerce. Falso. Tribunal do Júri do local dos fatos. Verdadeiro. Tribunal do Júri do local dos fatos. Vamos ver as outras? A Câmara dos Vereadores, a qual o vereador encontra-se vinculado. Negativo. O Tribunal do Júri da comarca do Estado, onde o magistrado exerce suas funções. Negativo. Tá certo? A competência aqui é no local dos fatos. Teoria, né? Teoria do resultado. O Tribunal de Justiça do Estado,
onde o magistrado exercia as funções negativas, e a súmula vinculante, número 45, diz, ó, a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa. Aqui é foro, tá? Aqui, a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecida exclusivamente pela Constituição Federal. O que quer dizer isso aqui, senhores? Olha só, a Constituição Federal estabelece a competência do júri. A Constituição Estadual, no caso, estabeleceu a competência do vereador. Em conflito entre a CF e a CE, tchau, Constituição Estadual, e vale a CF. É isso que quer dizer a súmula vinculante número 45 do Supremo, tá bom? Portanto, alternativa B. Lauro figura como indiciado, questão 3, Lauro figura como indiciado em inquérito policial, em que se investiga a prática do crime de concussão. Intimado a comparecer na delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado. Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade verdadeiro. Na reprodução simulada, no artigo 7º do CPP, ninguém é obrigado a produzir prova contra si, nemo, teneto, CDT, gere, não é isso? Então, a alternativa A correta. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informações constantes do inquérito, ainda que já documentados. Falso, súmula vinculante número 14 autoriza o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, não poderão requerer a realização de diligência. Falso, artigo 14 do CPP fala que pode. O delegado vai realizar ou não a juízo dele. O procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado, ainda que surjam provas novas. Falso. Desarquivamento do inquérito policial é possível quando o arquivamento tomou por base a falta de justa causa, a falta de prova. Só não é possível quando tomou por base fato atípico, não é isso? A autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 dias. Falso. Né? Primeiro que a incomunicabilidade não existe mais. E ainda que para aqueles que acham que existe, quem pode determinar é o juiz e só pelo prazo de 3 dias, tá bom? 4. Gustavo, delegado de polícia, é a autoridade policial que preside 2 investigações autônomas, em que se apura a suposta prática de crimes de homicídio contra Joana e Maria. Após realizar diversas diligências, não verificando a existência de justa causa nos 2 casos, elabora relatórios finais conclusivos e o Ministério Público promove pelos arquivamentos, havendo homologação judicial. Depois do arquivamento, chega a Gustavo a informação de que foi localizado um gravador no local onde ocorreu a morte de Maria, que não havia sido apreendido, em que encontrava-se registrada a voz do autor do delito. A autoridade policial, ademais, recebe a informação de que a família de Joana obteve um novo documento que indicava as chamadas telefônicas recebidas pela vítima no dia dos fatos, em que constam 25 ligações do ex-namorado de Joana, em menos de 1 hora. Considerando as novas informações recebidas pela autoridade policial, é correto afirmar que, senhores, aqui é o seguinte, o arquivamento do inquérito policial foi promovido pelo Ministério Público. Promover significa que ele pediu, homologado pelo juiz, não é isso? E mais, o fundamento para o arquivamento foi falta de justa causa, ou seja, falta de prova. Isso significa que, se surgir uma prova nova, artigo 18 do CPP, poderá ser desarquivado. Então, vamos lá? Não poderá haver desarquivamento do inquérito falso, poderá haver desarquivamento dos inquéritos diretamente pela autoridade policial, mas não poderá o MP oferecer imediatamente denúncia, ainda que haja justa causa diante do arquivamento anterior. Falso.
pode sim oferecer denúncia. Poderá haver desarquivamento dos inquéritos que investigam as mortes de Joana e Maria, pois em ambos os casos houve prova nova, ainda que o gravador já existisse antes do arquivamento. Verdadeiro essa aqui, né? Verdadeiro, diante de prova nova. Vamos ver a D? Poderá haver desarquivamento do inquérito que investigava a morte de Joana, mas não do de Maria, tendo em vista que apenas no primeiro caso houve prova nova. Negativo. Não poderá haver prosseguimento das investigações, tendo em vista que houve decisão de arquivamento que faz coisa julgada. Falso. Pode sim, porque a coisa julgada aqui é formal e não material, tá bom? Então, alternativa C, correta, tá? 5. O Código de Processo Penal prevê uma série de institutos aplicáveis às ações penais de natureza privada. Sobre tais institutos, é correto afirmar que a renúncia ao exercício do direito de queixa ocorre antes do oferecimento da inicial acusatória, verdadeira até aqui, mas deverá ser expressa, seja através de declaração do ofendido, seja por procurador com poderes especiais. Falso, porque não é só expressa, tem a renúncia tácita. Renúncia tácita também. Então, falso. O perdão do ofendido, oferecido a um dos querelados, poderá todos aproveitar, podendo, porém, ser recusado pelo beneficiário, ocasião em que não produzirá efeitos em relação a quem recusar. Verdadeiro. Quem recusou, tá? Quem recusou o perdão, lembra que o perdão ele é bilateral, precisa do aceite da outra parte, o querelante oferece o perdão ao querelado, o querelado tem 3 dias para dizer se aceita ou não. Letra C, a renúncia ao exercício do direito de queixa ocorre após o oferecimento da inicial. Falso, se renuncia antes. O que acontece depois é o perdão. A decadência ocorre se o ofendido não oferecer a queixa no prazo de 6 meses a contar da data dos fatos. Falso, a contar da ciência da autoria e não da data do fato. A perempção ocorre quando o querelante deixa de comparecer a atos processuais para os quais foi intimado, ainda que de maneira justificada. Falso, só é perempção se ele não comparecer e não justificar. Ele não compareceu porque está doente, então está justificado, portanto, alternativa B. 6. Aqui está o artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Está aí, então, fundamento daquela questão. Guilherme Nutti define a ação penal como o direito do Estado à acusação ou da vítima de ingressar em juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Tradicionalmente, a doutrina classifica as ações penais como públicas e privadas, que possuem diferentes tratamentos a partir de sua natureza. Assim, de acordo com as previsões do CPP e da doutrina, são aplicáveis às ações penais de natureza privada os princípios da conveniência, indisponibilidade e indivisibilidade. Conveniência sim, indisponibilidade não, porque a ação penal privada é disponível, tanto que ter o perdão do ofendido é indivisível, mas é disponível. Falso. B, conveniência ok, indisponibilidade, falso, é disponível e também não é divisível, é indivisível, falso. C, oportunidade ok, disponibilidade ok, indivisibilidade ok. Indivisibilidade por quê? Ou acusa todo mundo ou não acusa ninguém. Portanto, a alternativa C correta. Oportunidade sim, disponibilidade sim, divisibilidade não, porque é indivisibilidade. Ok? Obrigatoriedade não é princípio da ação penal privada, mas sim da ação penal pública, tá bom? Portanto, falso. Alternativa B, alternativa C, a correta. 7. Tício e Mévio foram denunciados pela prática de crime de aborto, sem consentimento da gestante, em 2 ações penais diferentes. Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, nas 2 ações penais, entendeu o magistrado pela impronúncia de Tício e absolvição sumária de Mévio.
Na mesma data, o promotor de justiça é pessoalmente intimado das duas decisões, impronúncia e absolvição sumária. Discordando de ambas as decisões, caberá ao promotor de justiça interpor dentro do prazo recursal. Que recurso? Impronúncia, 416 do CPP, cabe apelação. Absolvição sumária, cabe apelação. Portanto, a apelação em relação a Mévio e Reze, não. A apelação em relação a Tício e Reze em relação a Mévio, falso. Recurso em distrito falso, recurso inominado, negativo. Apelação em ambas as ações penais, verdadeiro. Absolvição sumária cabe apelação, impronúncia cabe apelação. Tá? Aqui, ó. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada. Isso aqui ainda foi puxado do outro local, não tem nada a ver isso aqui, pula esse trem. 8. Bruno foi condenado pela prática do crime de extorsão qualificada. Quando cumpridos os requisitos objetivos, requereu ao juiz, em atuação na vara de execuções penais, a progressão de regime, sendo o pleito indeferido com fundamento na gravidade e abstrato do crime praticado. O defensor público foi intimado pessoalmente dessa decisão. Assinale a opção que indica o recurso que deve ser interposto em seu prazo. Senhores, decisão, artigo 97 da LEP, né? Salvo melhor juízo 97, é isso mesmo. Decisão do juízo da execução, cabe agravo em execução, prazo 5 dias. Então, agravo em execução, prazo 15 dias, falso. Recurso em sentido falso, porque está na fase da execução. Agravo em execução, 10 dias, falso. Apelação, 10 dias, falso. Aqui, letra E, agravo de execução em 5 dias é o prazo, tá bom? Alternativa E. 9. A lei número 12.403 de 2011, 4 de 5 de 2011, inovou o tratamento conferido pelo Código de Processo Penal ao tema das prisões e medidas cautelares. Existem ainda outros diplomas legais que tratam do assunto, como a Lei 7960, de 89, que disciplina a prisão temporária. Sobre as medidas cautelares pessoais, assinala a afirmativa correta, ou seja, sobre as prisões cautelares, né? Vamos lá. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo magistrado verdadeiro, porque a prisão temporária tem que ser provocada ou pelo delegado ou pelo juiz, ou pelo MP. O juiz não pode decretar de ofício. O reincidente na prática de crimes dolosos ou culposos poderá ter a sua prisão preventiva decretada, mesmo que o novo crime praticado tenha pena máxima em abstrato inferior a 4 anos, falso, porque tem que ser reincidente em crime doloso e não culposo, falso. Caberá internação provisória no caso de crime praticado com violência quando os peritos concluírem ser o agente inimputável, ainda que não haja risco de reiteração. Falso, só se tiver risco de reiteração. Tramo 319 do CPP. De acordo com o CPP, a prisão preventiva não poderá ser decretada de ofício em momento algum no processo. Falso, de ofício pode na fase da ação penal. Verificado que não mais subsistem os motivos que justificam a prisão preventiva, o juiz poderá relaxar. Falso, poderá revogar a prisão e não relaxar a prisão. Relaxar só se a prisão for ilegal. 10. Maria, que nunca havia tido qualquer envolvimento prévio com o aparato policial ou judicial, após descobrir a traição de seu cônjuge, Eric, ofendeu a integridade física deste, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Revoltado, Eric comparece à delegacia, onde registra o fato e manifesta interesse de representar contra sua esposa. Nessa situação, considerando que o crime é de menor potencial ofensivo, assinale a afirmativa correta sobre o crime de menor potencial ofensivo. Vamos lá, 9.099, tá bom? Poderá ser designada audiência preliminar para a composição de danos civis. E caso o acordo ocorra e seja homologado pelo juiz, o recurso cabível será de apelação. Falso. Composição civil homologada pelo juiz, irrecorrível. B. Poderá, caso não haja composição de danos, ser oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal,
que, sendo aceita, não gera reincidência, nem maus antecedentes, mas gera efeitos civis. Que efeitos civis? A transação penal não gera efeitos civis. Falso, tá certo? Qual que é o crime aqui? Ó? Ofendeu a integridade física deste, causando lesões corporais, ou seja, a ação penal pública condicionada à representação, tá certo? Poderá ser designada audiência preliminar para... Letra C. Poderá ser designada audiência preliminar para a composição de danos civis. E mesmo que o acordo ocorra e seja homologado pelo juiz, não importará renúncia ou retratação ao direito de representação. Falso, artigo 74, 9.099. Diz o seguinte, 74, não é por ali, não, o parágrafo do 74, salvo o melhor juízo, ó, a homologação do acordo, ou seja, o acordo acarreta a desistência do direito de representação ou de queixa. Então, falso. D. Poderá ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo, caso não haja composição de danos ou transação, sendo possível ao juiz impor condições adequadas ao fato e à situação do agente, além das previstas em lei verdadeiro, sursi processual. Além das condições previstas em lei, o juiz poderá impor outras, desde que sejam adequadas. Poderá ser oferecida a proposta, letra E, poderá ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo, caso não haja composição de danos ou transação, sendo que, no período de suspensão, caso as condições sejam cumpridas, correrá prescrição. Normalmente. Não, senhores. Não corre prescrição no período de prova, que vai de 2 a 4 anos. Portanto, a alternativa D correta. 11. O Código de Processo Penal traz a disciplina de uma pluralidade de procedimentos, destacando-se o comum ordinário, o procedimento previsto para julgamento do tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida, e aquele aplicável aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Sobre o tema, de acordo com as previsões do CPP, assinala a afirmativa correta. O interrogatório é o primeiro ato a ser realizado durante a audiência de instrução e julgamento no procedimento previsto para os crimes contra a administração praticado por funcionário público. Negativo. O interrogatório é o último ato. Falso. O juiz, ainda que se convença da inexistência do crime, não poderá rejeitar a denúncia e nem absolver sumariamente o réu, após a apresentação de defesa pelo réu, no procedimento previsto para os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Falso, lá do artigo 514 ao 516, por ali, ó. Ora, após a defesa preliminar, se o juiz verificar que não tem prova, se não existe crime, ou se o acusado é inocente, pode sim rejeitar a denúncia ou absolver. C. A inimputabilidade do agente, em razão de doença mental, não é causa de absolvição sumária no procedimento comum ordinário. Opa! A inimputabilidade do agente, em razão de doença mental, não é causa de absolvição sumária no procedimento comum ordinário. Verdadeiro. Verdadeiro. No procedimento comum ordinário, a inimputabilidade, lá do 397 do CPP, tá? A inimputabilidade por doença mental não é fundamento para absolvição sumária, porque aí o juiz teria que aplicar uma medida de segurança e aplicar medida de segurança sem a instrução a ofender o contraditório e ampla defesa. D. As testemunhas no procedimento comum ordinário deverão ser arroladas pela defesa em resposta à acusação, sendo computadas no limite de 8 as que não prestam compromisso legal de dizer a verdade, mas não as referidas falso. 8 testemunhas no ordinário, fora, ou seja, excluída as referidas e os informantes. E a decisão de impronúncia no procedimento do júri impede o oferecimento de nova denúncia, imputando idênticos fatos ao mesmo réu, ainda que surjam novas provas. Falso. A impronúncia não faz coisa julgada material, só coisa julgada formal. Alternativa C, 11C. 12.
Mateus, deputado estadual, foi informado que foi arrolado como testemunha de defesa em determinada ação penal onde se investiga a prática do crime de organização criminosa. Portanto, Mateus, deputado estadual, testemunha. Veio a saber ainda, através do advogado do réu, que haverá expedição de carta precatória para a oitiva de uma testemunha de acusação, já que ela residiria fora da comarca do juízo processante. Diante disso, Mateus solicita esclarecimentos sobre o momento e a forma de sua oitiva, em especial diante da expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha da acusação, ressaltando que teme por sua integridade física, que não é amigo do réu e que os fatos de que tem conhecimento não estão relacionados ao exercício do mandato. Considerando apenas as informações narradas, deverá ser esclarecido o quê? Está com medo de depor, ele está com medo, está com receio. Letra A. Haverá temor por parte, havendo temor por parte de Mateus, deputado, em prestar declarações na presença do acusado, a primeira medida a ser adotada é a retirada do réu da sala da audiência. Pode parar. Se a testemunha estiver com medo, a primeira medida que o CPP coloca é retirar a testemunha da sala de audiência e ouvir a testemunha por videoconferência. E não sendo possível, aí retira o réu. Não a primeira medida é retirar o réu. Tá? Mateus, por ser deputado estadual, tem preferência para ser a primeira testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento. Não podendo, porém, previamente ajustar com o magistrado falso. Nem tem previsão que ele seja a primeira testemunha. Agora, ele tem direito de marcar dia, hora e local, tá bom? Mateus, por ser deputado estadual, poderá prestar declarações na condição de testemunha por escrito. Negativo. Quem pode prestar por escrito? Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses têm a prerrogativa de responder as perguntas por escrito. Havendo intimação da defesa sobre a expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha, torna-se dispensável a intimação sobre a data da realização da audiência no juízo de precado. Verdadeiro. Cabe ao advogado acompanhar a designação da audiência. A expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha de acusação suspende o andamento da ação penal. Pode parar, artigo 222, salvo melhor juízo, parágrafo 1º, diz que a expedição da carta precatória não suspende a instrução, tá bom? 13. A lei número 12.403 disciplinou no CPP o Instituto da Prisão Domiciliar, que será aplicado em substituição à prisão preventiva, diferente do que ocorre com a prisão albergue domiciliar, previsto na Lei de Execução Penal. A prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do CPP, será admitida quando a ré tiver filho de até 12 anos de idade incompletos, ainda que não seja a única responsável pelo sustento da criança. Verdadeiro. Tá certo? Verdadeiro, basta que tenha filho menor de 12 anos. Vamos ver a B? A ré estiver grávida, desde que seja de risco. Falso, não precisa ser de risco, não precisa ser a partir do 7º mês, isso mudou. C, o réu, ainda que não genitor, for imprescindível aos cuidados de criança de até 12 anos de idade. Falso, porque imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 anos e não de 12. 12 para o pai menor, que tem filho menor de 12, pai, e desde que não tem outro responsável. A ré tiver filho de até 18 anos, pode parar, é até 12 anos. O réu for pai de filho de até 14, não, é até 12 anos, desde que não tenha outro responsável. 14. Mário, condenado definitivamente pela prática de crime de furto qualificado, após o cumprimento da pena, apresenta revisão criminal sem assistência de advogado, sob o argumento de que a decisão se baseou em documento comprovadamente falso. O analista judiciário, ao receber e analisar o pedido de revisão, deverá concluir que a medida, revisão criminal, proposta sem advogado, pode, é cabível,
e eventual absolvição imporá o restabelecimento de todos os direitos perdidos em razão da condenação verdadeira. Se ele conseguir a revisão criminal, ele volta a ser primário. Vamos ver a B? Não é cabível, uma vez que não mais persiste o interesse diante do cumprimento integral da pena. Falso, mesmo depois de cumprir a pena, pode ter a revisão criminal. Tá? Não é cabível, tendo em vista que a falsidade de prova testemunhal não é fundamento idôneo a justificar. É cabível, sim. Se a prova foi falsa, não, está lá no artigo 621 do CPP. Não é cabível, tendo em vista que Mário não estava representado por advogado. Falso, porque não precisa de capacidade postulatória. É cabível, admitindo durante o processo da revisão a produção de todos os meios de prova negativo. Já tem que estar produzida a prova. Por isso que tem audiência de justificação que precede a revisão criminal. E, por último, nossa última questão, 15. Como forma de garantir os direitos do réu e combater decisões judiciais, o Código de Processo Penal prevê, além dos recursos legais, ações autônomas de impugnação, destacando-se o HC, que também possui disciplina constitucional. Sobre o habeas corpus, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, sobre o HC, poderá a ordem de habeas corpus ser deferida de ofício pelo Tribunal de Justiça, verificando a existência de coação ilegal ao réu, preso, ainda que em recurso único do Ministério Público. Verdadeiro, senhores. Artigo 651, parágrafo 2º do CPP. Né? Pode ter HC de ofício, sim, pode. Vamos ver o B? Caberá habeas corpus em busca de desconstituição de sentença condenatória em que foi aplicada exclusivamente pena de multa. Não cabe HC para questionar pena de multa. Falso. Dependerá de representação de advogado regularmente constituído. Não precisa de advogado para entrar com HC. Então, falso C. D. Caberá habeas corpus para combater exclusivamente a sanção de perda da função pública. Negativo. O que tem a ver função pública com pena privativa de liberdade? Com coação à liberdade? Falso. Admite-se a produção de provas durante a instrução em sede de habeas corpus. E habeas corpus não tem instrução, a prova já tem que estar pré-constituída, portanto, 15A, porque não tem dilação probatória. Ok, senhores? Então, foi aí a correção do nosso simulado de processo penal. Forte abraço e até a revisão final, ok? Clique lá.